Estamos de volta com o Cachola, hoje conversando com a Maitê Schneider, uma atriz empresária, webmaster que fez algumas cirurgias para mudar de sexo, toda engajada na luta contra o preconceito. E você, você é atriz de teatro. Atriz de teatro também. E teve uma peça que você ficou nua. Já teve duas, na verdade. Duas peças. Já teve duas, na verdade. Teve uma que eu participei, que foi a primeira vez que eu fiz um nu, na verdade, que foi antes da minha cirurgia, foi um nu que foi anterior à cirurgia, que foi numa peça que eu tive o convite de uma companhia maravilhosa, que é a Companhia de Teatro de Recife, que veio num festival de teatro aqui, e ela veio apresentar uma peça chamada Ópera, no Teatro José Maria Santos. E eu fiz uma participação super especial, na verdade, porque eu finalizava a peça dublando uma música da Christiana Aguilera, inteira nua, com anjos que vinham me vestindo. Colocavam desde a calcinha até uma roupa chiquérrima e plumas, e foi uma finalização muito bonita que eu gostei muito de ter participado. E agora que foi, mas ali foi muito curto, com uma série de luzes e fumaça, muito nebulosa. Agora, depois que eu fiz a cirurgia, eu tinha recebido um convite de um diretor que eu amo, sempre gostei do trabalho dele, que é o César Almeida, que é um diretor big, polêmico em Curitiba, e que leva temas realmente que mexem com essa questão dos tabus, dos preconceitos. Que é essa peça que está no vídeo documentário. Está no vídeo documentário. Então vamos ver um trechinho da peça que a Maitê Schneider fica nua no palco. Essas imagens são deste documentário aqui, ó. Ser Mulher, produzido pelo projeto Olho Vivo. Olho Vivo. Foi que você participa desse documentário, você é uma personagem do documentário onde você conta toda a sua história. Eu sou mais uma das personagens, são 4 histórias com a minha, são 4 histórias, na verdade, é minha, da Carla Amaral, da Edna e da Rafaele. São 4 histórias de cada uma nas suas peculiaridades, de 4 mulheres transexuais, 2 das quais já passaram pelo processo cirúrgico e 2 que estão nessa luta, porque é um processo de luta, um processo difícil, infelizmente, apesar do apoio estatal, é um processo complicado e foi um projeto, na verdade... deixa eu dar um crédito aqui, foi realizado pelos alunos da 8ª Oficina de Realização de Vídeo, coordenada por Luciano Coelho. Isso, esse projeto Olho Vivo é do Luciano Coelho, do Marcelo Munhoz, que é um projeto que... Até entrevistem eles, chamem eles, maravilhoso. Eu já vou dar até uma dica para vocês, se você aceitar. São meninos maravilhosos e eles só trabalham, na verdade, com documentários de Curitiba, na verdade, a questão de Curitiba. Eles têm de armazém, tem de prostitutas na terceira idade. É maravilhoso, Minha assim, Vila dele. Filmo Eu. Minha Vila Filmo Eu, exatamente. Mas você não ficou com vergonha da... Não, porque a vida inteira, na peça? verdade... Na peça... Então, é que o César é tão bom diretor, que ele deixa tão à vontade, eu estava tão segura do que eu queria fazer, porque logo depois que eu fiz essa cirurgia, para fazer essa cirurgia, Henrique, eu não tinha dinheiro, né? Já tinha laudo há mais de 10 anos, atestando que o caminho para mim seria a cirurgia, era o único caminho. Então, na verdade, ela deveria ser gratuita, né? Porque a saúde é uma questão estatal e que deveria ser gratuita, né? Tipo, essa cirurgia fora daqui custaria mais ou menos de 17 até 30 mil. Depende da conversa que você tem com o médico, depende do bate-papo que você tem primeiro. Mas de 17 a 30 mil reais, mas depois tem a parte de medicamentos, tem que voltar às vezes para algum retorno, entende, Henrique? E esse médico, na época, me fez por 10 mil reais a cirurgia, né? E porque eu já tinha feito a tal outra cirurgia, tudo, então eu não tinha mais a parte de testículos, né? Então, tipo... Essa tal outra cirurgia que ela fala... Bom, conta você a história, que primeiro vamos só pra gente organizar. Você não gostava do seu pipi? Não, nunca. Você não o lavava? Não tinha nem relação com ele. E você quase teve câncer por causa disso. Que é uma coisa raríssima de você ter, um câncer peniano, na verdade, justamente porque eu sempre tive fimose, assim, né? Aquela pelezinha que tinha no pênis, assim, e eu não limpava por dentro, né? E daí começava a juntar um cheiro horrível que ficava, Henrique. Daí, tipo, meu pai me acabou me levando no médico, e daí o médico falou, olha, você tem que limpar, é assim que se limpa. Eu falei, não, porque isso aqui não era pra estar aqui, não era pra ser meu. E daí ele falou assim, mas tem que limpar porque era uma coisa de saúde. Eu devia ter, assim, de 13 anos, mais ou menos. Continua, por favor. E daí, quando eu tava fazendo essa situação, tudo que o médico falou, isso, né, Henrique, eu comecei a fazer as limpezas, mas não gostando, por uma questão de higiene, na verdade, porque eu sentava para fazer xixi, na verdade, eu sentava, nem limpava, eu chacoalhava, sentava, fazia assim no assento e nem me limpava, pegava assim, no máximo um papel higiênico, enxugava e saía do banho, já botava uma calcinha, então quer dizer, eu não tinha relação nenhuma, entende? Era uma coisa que me incomodava, eu não gostava realmente, não tinha relação nenhuma. Quando acabava acontecendo, por exemplo, porque lógico,
a parte funcional estava toda perfeita. Então eu tinha testosterona no corpo, tinha toda essa relação, então acabava acontecendo, por exemplo, de ter poluição noturna, de ter esse tipo de coisa, me sentia super mal, entende? Isso eu falava assim, putz, mas olha, você é homem. Quer dizer, se você teve essa ereção, se você teve, nossa, muito grande, uma pira muito grande, Henrique. Quer dizer, depois quando aconteceu os primeiros namoros, pior ainda. Quer dizer, eu me sentia, tipo, muito mal, o que devia ser uma coisa que me levava para o céu, para o paraíso, que eu falava assim, nossa, que bom ter uma pessoa que gosta de mim, que eu tô sentindo prazer, como a maioria das pessoas, a sexualidade, para mim vinha com culpa, entende? Com culpa, me sentia mal, me sentia... E isso trabalhando, a questão com psicóloga, com psiquiatra, entende? Então, uma agonia tremenda com relação a isso. Então, como eu nunca tinha esse vínculo, e já tinha se atestado há muito tempo, quando eu cheguei com 30 anos de idade, eu falei assim, quando que eu vou conseguir fazer essa bendita cirurgia? E quando que você comprou o bisturi e uma anestesia Bem de dentista? nisso, na crise dos 30 anos. Na crise dos 30 anos eu falei assim, nossa, acho que eu não vou conseguir fazer nunca. E eu não aguento mais tomar tanto hormônio, porque lógico, eu tomo desde 16 anos que eu comecei a tomar hormônio feminino, na verdade. Sem orientação nenhuma? No começo, sem orientação. Que me deu vários piripaques, porque os hormônios, quer dizer, você precisa estar a cada 6 meses fazendo exame de sangue para ver como é que tá o fígado, para ver como é que tá a tua parte, tudo, todo o metabolismo, entende? E cada pessoa reage de um jeito aos hormônios. Tá, mas daí você comprou lá... Daí eu não aguentava mais isso e falei, agora eu vou fazer porque eu vou tirar então, já que quem produz a parte de testosterona, desses hormônios malditos, são os dois discos lá embaixo, eu vou tirar eles de dentro. E fui na internet, né, estudei ali de como fazer a tal cirurgia, né, tá todo mundo rindo, mas é seríssima essa situação. Eu ia aprender a fazer a cirurgia e cortar o pipi dela pela internet. Eu achei que era fácil, porque eu falei assim, não, ali já tem uma divisãozinha, né, então tipo assim, é só pegar um bisturi, né, ver o tipo de anestesia que eu tenho que usar, fazer a divisão aqui na verdade, e pronto, tiro os dois de dentro, acabou e beleza. Então minha ideia era super simples e eu achei pelos estudos que eu tinha feito que era realmente simples. Então eu comprei lá bisturi, comprei anestesia de dentista, né? Cheguei em casa, me entupi de várias coisas, mas antes eu avisei um amigo meu que trabalha na Santa Casa de Curitiba aqui, eu avisei pra ele, que ele é enfermeiro, olha, se eu não te ligar em meia hora, tá aqui a chave da minha casa e me procura, não sei o quê. Daí, logicamente, eu cheguei em casa, dei as anestesias, vi que estava tudo sem sentir, passei o bisturi. O primeiro corte não fez quase nada, assim, tudo. Eu falei, bom, eu vou mais fundo. No segundo corte, eu não sabia que era tão vascularizada essa região. Não explicava isso na internet, Eita, que tinha tanto sangue. Explica errado, viu? Explica como errado, faz uma cirurgia para cortar o pipi. É tão simples. Na verdade, não foi o pipi, porque eu sabia que eu ia precisar do pipi para estar fazendo a segunda cirurgia. Então foi só para tirar os testículos, só tirar a parte hormonal, né, Henrique? Daí é mais fácil mesmo. Mais fácil. Lógico, isso que eu falei, já estava ali, tudo certinho. No segundo, logicamente, que é muito vascularizado, começou a sair muito sangue, eu tive um desmaio e ali fiquei. Quase morreu. Quando eu cheguei, eu já estava na Santa Casa. Daí eu toda feliz, quando eu cheguei lá, falei, bom, não tenho mais o quê? Não tenho mais. O dito cujo lá embaixo falou, não, acho que o que tem, não faça mais isso. Mas não tirei aquilo da cabeça, né, Henrique? Fiquei com aquela história na cabeça, tudo, até que fui para o Paraguai, como você sabe, você deve ter visto o vídeo, né? No documentário. E acabei indo para o Paraguai, que eu sabia que uma amiga minha tinha feito numa clínica do Paraguai, e que levando o laudo não cobravam nada. Na hora eu falei, tem o laudo, comprei passagem de ida e volta, né, Henrique? E falei, vou lá para o Paraguai. Agora não tem erro. Agora não tem erro, é médico fazendo, quer dizer, agora eles saem. Você quer saber como essa história da Maitê termina? Ela indo lá para o Paraguai, numa clínica clandestina, para tentar fazer uma cirurgia para retirar o seu pipi? Você aguarda a gente aí que o Cachola já volta. Pela internet, é só dar o play no vídeo abaixo.